Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou fazer um vídeo apresentando os manuscritos para que você possa ver com seus próprios olhos aquilo que eu afirmei no vídeo anterior. Eu disse que a diferença entre algumas versões se dá por conta da utilização dos diferentes manuscritos que nós temos atualmente, os quais são utilizados pelas sociedades bíblicas, tanto do Brasil quanto do mundo. Quando você lê o versículo 5 desta maneira, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou se baseou no texto chamado bizantino, que é este aqui destacado, ou no texto chamado eclético. São dois manuscritos distintos, embora ambos venham fazer concordância, ou seja, vem terminar com Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando a Sociedade Bíblica utiliza um outro manuscrito chamado Textus Receptus, que é o texto recebido, vai ter uma outra finalização, vai ter uma frase adicional. E você vai perguntar, da onde que vem esta frase adicional? Conforme eu mencionei anteriormente, deixa eu só destacar o que consta nos manuscritos. Até aqui, o que está em destaque: textos receptos, texto bizantino e o texto eclético, que é o chamado também texto crítico. Até aí, tudo bem, não há diferença nenhuma. Acontece que esta frase, que traduzindo pode ficar como dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ela é originada na própria Bíblia, na palavra de Deus. No texto de Atos 26, versículo 14, e nós vamos fazer esse exercício aqui, não vai ser editado, a gente vai fazer de uma forma direta no capítulo 26, no versículo de número 14, vocês vão observar, já vai projetar aqui, já mudou para este texto mencionado agora há pouco, Atos 26, versículo 14, que traduzido aqui é: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É a tradução, ok? Observe que em todas elas, no caso são três, mas são três manuscritos diferentes, vai conter as mesmas palavras. E aquele termo que nós vimos, que é aquela frase adicional que consta somente no textos receptos, é justamente esta frase que se encontra aqui. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. De modo que, quando um copista ele fazia o seu trabalho, neste caso, o que que ele fez? Pegou essa frase ou essa ideia que consta no versículo 14, capítulo 26 de Atos, e copiou, adicionou, colocou na frente do texto recebido. É algo errado? Bom, eu sei que não constava lá, mas ele utiliza de uma afirmação bíblica e acabou colocando tudo no mesmo pacote, quando falava a respeito da conversão de Saulo. Porque o contexto é diferente. Quem é que aparece para Saulo? É Jesus. Acontece que aqui Paulo está falando sobre a sua experiência. E ele, então, diante de Agripa, menciona na parte final: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, como palavra de Jesus.
E se Paulo disse isso aqui no versículo 14, de fato, Jesus mencionou. Agora, estava lá no versículo de número 5? Não, mas essa adição vem complementar. Logo, eu não vejo nada de errado, porque a mensagem central não é prejudicada. Pelo contrário, para você ter uma ideia, até amplia, porque se você não lesse 26, versículo 14, você não teria compreensão de que quando, e quem está falando agora aqui é o próprio Paulo falando, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Aqui já tem outra informação. Jesus falava em língua hebraica. E o que Jesus disse? Aqui temos dois pontos, e todos os três manuscritos concordam. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Logo, vou dizer assim, é o que a gente pode chamar que foi um enxerto. O copista pegou esta frase, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, pegou esta frase daqui e ele, vou retornar lá, e ele então enxertou no capítulo 9, versículo de número 5, conforme nós vamos ver na tela. E agora aparece a mesma frase, a mesma sentença. Detalhe: este adicional só encontra-se, pelo menos nesses três manuscritos, no chamado texto recebido, e não no bizantino e no crítico ou eclético.